Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma lenda urbana. Ela também foi retirada do Reddit e também foi traduzida por mim. Se chama A Sereia da Floresta. Bem, vamos lá? Praia, sol, mar. Eu não poderia querer mais nada da vida, por mais que essa seja uma viagem de família. Apesar de algumas desavenças, a gente mantém uma tradição desde que eu me entendo por gente. Em época de férias de verão, todos nos reunimos na casa de praia do meu avô, à beira-mar, um verdadeiro paraíso. É sempre muito lotado, muitos primos, tios, mas a conversa é boa e frequentemente nos pegamos falando sobre a vida, os planos e, inevitavelmente, sobre casos sobrenaturais que nos cercam. Era sempre assim. Todos os finais de tarde nos reuníamos e, um a um, começávamos a contar as nossas experiências, ao passo que todos os outros ficavam calados ouvindo. Naquela tarde, a primeira lenda que realmente fez todo mundo ficar meio desconcertado foi dita por mim. Eu estava sentado na varanda da casa de praia com meus primos, centenas de quilômetros de distância de minha cidade natal, Rexville. Enquanto eu olhava o oceano se dissipando no pôr do sol, não podia deixar de pensar em criaturas do mar e, é claro, me lembrei das sereias. Isso me trouxe à mente uma das lendas mais famosas da minha região, a sereia de Rexville. Antes de começar a contar essa lenda urbana, devo lembrar que não há oceano em Rexville. O mais próximo possível que temos é um gigantesco lago de água doce que, apesar de perigoso em algumas épocas do ano, não é palco de nenhuma história sobrenatural. Bom, antes que você se anime, devo dizer que a sereia também não vive nesse lago. Ela vive na floresta. Esta é, provavelmente, uma das lendas mais bizarras de Rexville. A data da primeira versão dessa história e, consequentemente, o primeiro avistamento dela remete ao ano de 1850. Como todos sabemos, uma floresta à noite é cheia de sons. Há o vento batendo nas árvores, os pequenos animais se movimentando e os insetos, como grilos e cigarras, deixam os barulhos da noite mais amigáveis. A luz da lua acaba fazendo com que você tenha um leve vislumbre do que está à frente e a paisagem não é tão assustadora. O problema é que se você resolve se aventurar por ali, sozinho, sem ter companhia de alguém, bem, coisas podem acontecer. A lenda diz que você não deve andar sozinho à noite nas proximidades da floresta de Rexville. Se por acaso for tolo o suficiente para fazer isso, pode acabar se perdendo, ficando vulnerável à presença da sereia, que é um ser encantado que vive ali. Se andar solitário pelo local, a primeira coisa que vai acontecer quando você se der conta de que está perdido é deixar de ouvir todos os sons da natureza. Do nada, o local fica extremamente silencioso e tudo que você ouve é a sua própria respiração. O silêncio completo pode ser muito mais assustador do que qualquer barulho. Acredite em mim. Logo depois do silêncio sobrenatural, você irá ouvir uma bela voz cantando uma canção sem palavras. É como se ela tentasse imitar uma melodia, e finalmente começar a ouvir algo depois de tanto silêncio fará você se sentir encantado e procurar pelo som. Não pense que as pessoas que fazem isso são tolas. Na verdade, elas estão hipnotizadas. Se por acaso você for fraco o suficiente para tentar alcançar o som, vai dar direto em uma clareira enorme no meio das árvores. Ali,
A luz da lua ilumina tudo porque não tem as copas das árvores para atrapalhar. Por isso, vai ser muito fácil identificar a bela figura que está no meio. Uma sereia, sentada numa rocha de aspecto redondo, embora não haja nenhuma água à vista. Os relatos dos homens que conseguiram se salvar dizem que ela é linda, absolutamente encantadora. Sua pele é tão branca que parece refletir a luz da lua. Seus cabelos são prateados e levemente ondulados, alcançando a cintura, e ela geralmente está os penteando ou trançando. Sua cauda é negra como ônix e reflete a luz como se fosse feita de milhares de pequenos espelhos escuros. Mas o mais belo de tudo é o seu rosto. A sereia de Rexville possui lábios carnudos e traços delicados. O que é mais intrigante, porém, são seus olhos. Eles são absolutamente brancos, sem pupila, e das órbitas sai uma luz que paralisa imediatamente se você olhar para elas. Ela é inofensiva, não ataca ou machuca suas vítimas. Algo inacreditável acontece ao final desses encontros. Normalmente, a sereia vai parar de cantar e olhar para a pessoa até que, eventualmente, a vítima pisque os olhos. Quando a luz abre novamente, terão se passado várias horas ou até mesmo dias sem que a vítima tenha se dado conta e a sereia terá desaparecido. As histórias são quase sempre as mesmas, sem muitas alterações. Não importa o período, pois ela pode ser encontrada em qualquer época do ano, chova ou faça sol, na neve ou durante a ventania. Ela também não possui alvo específico nem região demográfica. As testemunhas de seu avistamento variam de meninas de 3 anos de idade até um homem de 80 anos. Ele se chama Elmer Young. O que há em comum? Todos entraram nos domínios da sereia sem pedir permissão. Octogenários podem não ser as fontes mais confiáveis para histórias sobre um encontro sobrenatural, mas Elmer Young não é como a maioria dos homens de 86 anos de idade. Qualquer pessoa que chamá-lo de senil seria considerado louco, pois ele é um homem forte, ativo, tem uma ótima memória e uma excelente forma física. Cresceu cortando lenha, o que faz com que ele tenha um corpo atlético até hoje. Elmer Young é um dos homens mais capazes e mentalmente que eu já conheci. Ele era um grande amigo do meu avô e eu o conheci quando ainda era pequeno. Sempre fazia convites para que vovô o acompanhasse durante as pescarias, e isso fez com que eles compartilhassem muitas histórias, algo que eu adoro ouvir. Ninguém nunca duvidou da palavra de Elmer. Se ele disser que algo aconteceu e insistir que não está brincando, sabemos que ele não está inventando. Por esse motivo, quando ele me contou sobre o seu encontro com a sereia de Rexville, eu não duvidei dele. Tornou-se uma das minhas histórias favoritas. Então, quando começamos a narrar as histórias na varanda, naturalmente, essa foi a primeira que me deu vontade de contar. Ele não se importa que eu diga e, inclusive, faz questão que eu use seu nome completo, em vez de um pseudônimo. Agora, vou contar a experiência de Elmer com a bela sereia da floresta. O encontro aconteceu há 6 anos, quando ele tinha acabado de completar 80 anos. Ele estava indo em uma caminhada normal através da floresta para buscar lenha e me disse que, daquela vez, cometeu a tolice de não pedir permissão para acessar a trilha. Ia distraído quando, de repente, tudo ficou assustadoramente silencioso e ele ouviu uma bela canção sem palavras, apenas uma voz ecoando pelo local. Depois de 80 anos em Rexville, ele sabia muito bem sobre a história da sereia da floresta e como esses encontros com ela geralmente aconteciam.
A maioria das pessoas seguiam a voz para poderem descobrir a sua origem, mas Elmer Young não é como a maioria das pessoas. Ao invés de apenas seguir a música em busca da fonte, ele se levantou e a ouviu por alguns minutos. Então, aprendeu a melodia e, acreditem, começou a cantar junto. Elmer era um excelente cantor, diga-se de passagem. Durante a juventude, chegou a integrar grupos e gravou CDs como um backing vocal. Vovô dizia que ele era extremamente talentoso. No entanto, naquela noite na floresta, quando ele começou a cantar, a voz da sereia abruptamente cessou. Ele parou praticamente junto com ela e gritou: "Desculpe pela interrupção." Depois de um momento, ele ouviu o que descreveu como uma risada meio musical. Insistindo que era apenas como uma música, ele resolveu tentar continuar. Em seguida, o canto começou de novo, então ele cantou novamente também. Dessa vez, a outra voz não apenas continuou, como mudou um pouco para harmonizar mais estreitamente com a voz de Elmer. Foi como um dueto. Encorajado por isso, ele começou a caminhar em direção à sereia e logo a encontrou. Ela estava sentada em uma rocha, na clareira no meio da floresta, de costas para ele. Seus cabelos prateados brilharam como um arco-íris, logo que o vento os tocou suavemente. Sua cauda escura podia ser vista quase encostando o chão. A voz dela flutuou no ar como a música, harmonizando suavemente com a dele. Depois de alguns momentos, ela trouxe sua canção sem palavras ao fim, e foi aí que a história terminou. Algumas pessoas corriam antes de ver o rosto dela e assim evitavam ficar apagadas, mas dessa vez foi diferente. Para a surpresa do Sr. Young, ela virou-se lentamente para olhar para ele. O seu rosto absolutamente perfeito deixou Elmer embasbacado, sem palavras. Quando ele olhou-a fixamente, ela murmurou 2 palavras que ele tinha ouvido vezes suficientes para reconhecer. "Olá, Elmer." Nesse ponto, ele piscou surpreso e quando abriu os olhos, haviam se passado mais de 12 horas. O anoitecer se tornara uma tarde ensolarada e quente, e a sereia e sua rocha não foram mais vistas. A garganta de Elmer parecia estranhamente adolorida. Estava com muita fome e desidratado, mas a sua maior tristeza foi ter perdido de vista a bela criatura. Ele procurou por ela ao redor da floresta, mas logo voltou para casa, pois estava se sentindo bastante cansado. Na manhã seguinte, ele estava lendo o jornal quando ouviu no rádio uma de suas canções favoritas. No entanto, quando ele tentou cantar junto, descobriu que estava repentinamente mudo e que não conseguia acompanhar a melodia. Não entenda errado, ele podia falar, mas ele não conseguia cantar. Depois de um tempo, lembrou-se que a sua garganta tinha ficado dolorida depois de seu encontro com a sereia, e aí chegou uma constatação chocante. Ela tinha roubado a sua habilidade para cantar. Fim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu vou trazer mais creepypastas e com essa pegada assim meio de lenda urbana. Já deixa seu like, por favor, não se esqueça. Faça um comentário, isso me ajuda muito, me ajuda a sair do flop. Se você tem um amigo que também gosta dessas histórias, mande meu vídeo. É isso. Obrigada e tchau, tchau.